Olá, oitavo ano! Vamos aqui de volta, concluindo o capítulo da aula passada, estávamos no módulo 5. Vamos terminar este módulo, falando aqui agora dos elementos da música. Na aula passada, falamos sobre alguns gêneros musicais, certo? Agora nós vamos falar da estrutura da música. Esses elementos aqui em destaque na aula de hoje são harmonia, melodia e ritmo, que faz parte da estrutura de uma composição musical, certo? Quando um músico, um compositor, ele vai escrever, ele vai compor uma música, esses elementos são os principais. Aqui eu vou começar a explicar para vocês, mas antes eu queria deixar aqui claro que toda a explicação técnica que eu vou explicar aqui para vocês em termos de teoria sobre harmonia, melodia e ritmo, essas explicações só vão ficar claras e completas para vocês se vocês ouvirem o vídeo, assistirem e ouvirem o vídeo que eu vou colocar aqui no final do slide para vocês, que tem um músico que ele mostra a classificação exemplificando, tocando um instrumento e mostrando o ritmo é classificado de tal exemplo. A harmonia, aí ele mostra como é a harmonia. A melodia da mesma forma. E mostra também como tudo isso é representado na partitura. Porque uma pessoa que quando ela toca algum tipo de instrumento, seja ele o violão, o piano, existe uma linguagem universal, que é única para todos os músicos, que se chama partitura. É onde tem ali todas as notas musicais estruturadas para que a pessoa possa interpretá-la e tocar em seu instrumento. Então vamos lá. Seguindo aqui, o que é uma música? O que podemos considerar e classificar como música? Música é a arte de manifestar diversos afetos através do som. Ou a música é a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente com ordem, equilíbrio, proporção, dentro do tempo. Em toda forma artística, existem essas técnicas que sempre vão fazer parte: o equilíbrio, a proporção, a harmonia, a simetria. Para todo desenho, toda escultura, todo projeto artístico que vamos fazer, sempre essas classificações fazem parte de uma boa obra. E na música não é diferente. Então, para ser classificada como música, é preciso ter essa ordem de sons, de notas musicais, para fazer a estrutura da música. E quais são esses principais elementos que compõem uma música, que vão considerá-la em ordem? Então, tem 3 elementos que são básicos, que são os principais: a harmonia, ritmo e melodia. A combinação destes 3 elementos é a base para qualquer composição. Não existe uma música só com ritmo, só harmonia ou só melodia. Não. Uma música, ela tem a estrutura dela completa por esses 3 principais elementos. Existem outros? Sim, claro. Existem outros elementos também muito importantes, que aí nós vamos pelo timbre, que vai variar de acordo de instrumento para instrumento, altura, tempo, tessitura, forma. São elementos que fazem parte de toda música, seja ela somente instrumental ou seja ela cantada também. O ritmo. O que é o ritmo na explicação técnica? É o elemento mais primitivo de toda música. É o mais antigo de todos. O ritmo, ele é classificado pela repetição de um padrão de alternância entre movimentos fracos e fortes. Por exemplo, o batimento do coração, ele segue um padrão ritmo assim, como as ondas do mar. A batida do coração, ela se alterna em forte, fraco, tum, 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 tum. Então, essa alternância de som
forte, fraco, determina o ritmo para qualquer som que nós escutamos, seja esse som da natureza ou um som de uma música. A notação rítmica é uma das mais intuitivas, sendo relacionada sobretudo à percepção de rápido e de lento. Então, toda música, nós identificamos o seu ritmo pelo intervalo destas batidas. Por exemplo, se eu for bater um instrumento no outro, o ritmo é o intervalo de tempo. O ritmo acelerado, eu tenho o intervalo mais curto. Olha só. Isso é um ritmo mais acelerado porque o intervalo de uma batida e outra é mais curta. Se eu tenho uma música lenta, o intervalo de uma batida a outra é mais suave, mais devagar. Então esse intervalo ele vai determinar o ritmo de toda a composição musical. Uma representação simbólica desse ritmo na partitura são essas numerações aqui, pessoal. Aqui são as notas musicais de uma determinada música em uma partitura, mas o ritmo ele sempre vai ser pré-determinado por esses números aqui que ficam no canto esquerdo do início de toda a partitura. Então é dessa forma que o ritmo é classificado. Ele pode ser classificado em 1, 4, 2, 4, 3, 4 e 4, 4. Isso vai determinar o ritmo mais lento ou mais acelerado. Quais são as grandezas desse ritmo? A primeira é o andamento, que é medido em batidas por minuto, chamada BPM ou BPM, que em inglês beat per minute. O segundo é o padrão de repetição, que chamaremos de fórmula de compasso. Nós temos um instrumento que se chama o compasso da música, ele vai medindo o seu tempo, é como se fosse Eu vou mostrar para vocês na próxima aula a imagem desse instrumento, porque às vezes explicando assim é difícil de vocês visualizarem, imaginarem. Na próxima aula eu vou trazer para vocês. O terceiro elemento são os valores das figuras, que determinam a sua duração, e o quarto é o tempo de duração de cada nota. Vamos para a harmonia, o segundo elemento de uma música. A própria definição da palavra, pessoal, nos diz que este elemento busca combinar os sons de forma que sejam agradáveis. A música clássica, por exemplo, ela é bastante rígida quanto às regras da harmonia. Já a música contemporânea ela é mais leve, mais livre, mais solta e não tão presa às regras da harmonia. Ela permite um range maior de experimentos que pode agradar a uns e desagradar a outros, mas ela é mais desprendida dessas regras relacionadas à harmonia. É comum considerar que a harmonia é a sobreposição de notas em uma escala. Aqui na partitura mostra um exemplo aqui de como a harmonia ela é representada. Então, como eu falei para vocês, no cantinho esquerdo é determinado o ritmo através de números e a harmonia ela é representada pela composição das notas lado a lado. Por exemplo, dois sons de uma vez ou tocar duas notas ao mesmo tempo. A harmonia é possível de você compor uma música em um violão tocando duas notas ao mesmo tempo, sendo que uma nota vai harmonizar com a segunda, gerando assim o ritmo que nós vimos nas explicações anteriores. Vamos para a melodia. A melodia ela é uma sucessão de notas musicais dentro de um contexto rítmico
e harmônico. É como se ela fosse então o conjunto daquilo que vimos ali atrás. A melodia, ela consta o ritmo e consta também a harmonia. Ela é o tema principal em uma composição. Se a composição musical fosse comparada a um livro, a melodia seria o texto, que deve seguir as regras gramaticais em termos de pontuação, gramática, enfim. Da mesma forma que o músico, ao compor, deve seguir também as mesmas regras relacionadas à harmonia e ao ritmo. A melodia, então, podemos considerar que ela controlamos ou assobiamos uma certa melodia. Pode-se pensar na melodia como uma sucessão de notas e silêncio. É como se fosse um intervalo entre um som e outro. O ato de tocar uma nota por vez, assim como a nossa voz também, nós temos um único timbre. Nós não conseguimos ter uma voz aguda e uma voz grossa. Ao mesmo tempo, nós temos um padrão único de voz. Assim como uma melodia, ela vai seguir do começo ao fim de uma mesma nota, uma única nota por vez. E qual desses elementos, então, é o mais importante da música? A música necessita de 4 elementos essenciais: o som, a melodia, o ritmo, a harmonia. Então, pelo senso comum, o elemento mais importante da música é a melodia, porque nela consta todos os outros, como eu informei para vocês: o ritmo e a harmonia. Então, ela é o que dá sentido, ela que dá identidade à letra de uma música. Então, pessoal, eu expliquei para vocês aqui de forma técnica o que significa esses 3 principais elementos na música. Mas o interessante seria que vocês então assistissem o vídeo que eu vou passar aqui, o endereço para vocês do YouTube, para vocês assistirem, porque aí sim vocês vão entender na prática o significado separadamente do ritmo, da harmonia e da melodia, tá certo? Então o vídeo demonstrativo tem um endereço aqui, mas como é que vocês vão digitar lá no Google? Vocês vão digitar da seguinte forma: os 3 elementos da música: melodia, harmonia e ritmo, e vão colocar vídeo. Então, dessa forma, vocês assistindo, vocês vão poder ter uma compreensão exata de toda essa explicação teórica que eu passei para vocês. Tá bom, pessoal? Bom, espero que tenham aprendido um pouquinho sobre esses elementos e os seus significados. A gente fica por aqui, tá bom? E na próxima aula vamos para o próximo capítulo, vamos para o módulo 6. Um beijo bem grande para vocês e fiquem com Deus.